Olá, estamos na lição número 8 e esse é o vídeo 4 relativo à lição 8. A lição 8 é muito importante, vocês vão dar um salto muito grande no inglês, porque vocês vão aprender praticamente tudo a respeito de como se expressar no espaço, dizer onde estão as coisas, ok? Nós já vimos um pouco do tempo, passado, presente, e agora estamos vendo um pouco da dimensão espacial, né? São as duas dimensões da existência, espaço e tempo. Então, se você consegue se expressar no espaço e no tempo, você já tem um bom nível de expressão em um idioma. Então, essa lição é demorada, mas vai valer a pena, você vai ver depois, ok? Então, vamos lá. Palavrinhas para perto e longe. Vamos ver como a gente expressa isso em inglês. Por exemplo, se a gente diz a igreja é perto do shopping, a gente precisa da palavrinha near, que é perto. Então, a igreja é perto do shopping. The church is near the mall. Perceba que na frase em inglês não precisamos da palavrinha de ligação de, que como você já sabe é of em inglês. Eu já falei para vocês que of, que a gente traduz como de, é muito pouco usado em inglês. Quer dizer, em português a gente usa um monte o de, mas em inglês não se usa o of. Às vezes não se usa nada, simplesmente se suprime, ou às vezes se modifica a estrutura da frase para falar de outra maneira e não precisar usar o of. Mas nesse caso aqui, né, the church is near the mall, e não the church is near of the mall. Estaria errado colocar o of. Okay? Já para dizer o mercado é longe da farmácia, aí nós vamos precisar da palavra far, que é longe. Então, o mercado é longe da farmácia, ficaria the grocery is far from the pharmacy. Então, geralmente, com far, com longe, a gente usa a palavrinha from, que é de. Né? E aí, como é um from de, a gente traduziria como um da. Né? Então, the grocery is far from the pharmacy. A escola é longe da igreja. The school is far from the church. De novo, né? Far from, geralmente. Mas para expressar proximidade, em inglês, a gente também tem a palavra close. Também é perto, mas geralmente ela é mais usada para indicar proximidade entre pessoas, animais e objetos. E geralmente a gente diz close to, por exemplo, o cachorro está perto do Paul. The dog is close to Paul. E aí esse to a gente acaba traduzindo por do, né? Mas é simplesmente o jeito que eles falam. Às vezes não tem como você traduzir a coisa exatamente. Simplesmente em um outro idioma, às vezes se diz as coisas diferentes. E você tem que aceitar e internalizar isso. Então, geralmente, close to. The dog is close to Paul. O cachorro está perto do Paul. Não quer dizer que o close não possa ser usado também para dizer que a farmácia é perto daqui. Mas, geralmente, seria mais o near nesse caso. Mas em inglês, como eu já falei, é um balaio de gato, tudo é possível. Mas também para expressar algo que está longe, que está distante, temos a palavra away. Veja, em português também, né? Nós temos longe e temos distante. Em inglês também, nós temos far e temos away, temos duas palavrinhas. E away costuma ser usado em frases mais longas, que tenham mais expressões, mais verbos, ou relacionado a uma distância de tempo e não de espaço. E às vezes ela mesma, away mesmo, é parte de uma expressão um pouco maior. Vamos ver aqui alguns exemplos. The boy walked away from the dog. O garoto caminhou para longe do cachorro. My birthday is just weeks away. Meu aniversário está apenas alguns dias longe. Aqui é uma relação temporal e não espacial. Né?
E também temos a expressão next to, que ela é geralmente usada para indicar algo que está muito próximo, que não há mais nada entre aqueles dois objetos que você está se referindo. Ela pode, por exemplo, indicar o apartamento que fica na frente do meu. Vamos imaginar, né, que eu moro num apartamento e logo na frente tem a porta do outro apartamento, um apartamento porta com porta. Aí eu posso dizer assim, no apartamento perto do meu, mora um homem solteiro. In the apartment next to mine lives a single man. Ok? Então, esse, geralmente, next to é muito perto, próximo, né? A seguir, em seguida. Né? Então, next to pode ser também a seguir ou depois. Entre. Entre. Existem duas palavrinhas em inglês para expressar essa ideia de entre. Between e among. Between é usada quando temos um objeto que está entre duas coisas. Então, por exemplo, né, se eu digo que a igreja está entre o mercado e a escola, a igreja está entre duas coisas, aí a gente usa between. The church is between the grocery and the school. Agora, a palavra among, ela é usada quando um objeto se encontra entre três ou mais coisas. É essa a situação, como por exemplo, você está numa festa e diz, entre todas as mulheres na festa, a Sarah é a mais bonita. Aí cabe o among. Among all the women at the party, Sarah is the most beautiful. Esse at the party poderia ser um in the party também, por que não? Né? Ok? Agora vamos para a parte talvez mais complicada do inglês em termos de espaço, que é as palavras que indicam ideia de estar acima, em cima, acima, posição superior e embaixo, abaixo, posição inferior. Aqui é realmente muito confuso porque eles têm muitas palavras e cada vez se usa em uma situação diferente e você nunca sabe qual é qual. É bem difícil mesmo de expressar isso. Então, é bom ter alguns exemplos claros, né? E aí você, por analogia, vai conseguir compreender e expressar essas coisas também com as palavras adequadas. Às vezes, você pode dizer de usar duas ou mais palavras, às vezes uma só. Ok? Mas eu resumi aqui, então, as palavrinhas, todas as palavrinhas em inglês que têm a ver com posição superior. Então, você tem up, upper, over, above e top. Todas as palavrinhas que têm a ver com posição inferior, estar abaixo, baixo. Down, low, lower, below, beneath, under, bottom. Então, tudo depende muito do contexto, e acho que isso é muito mais do que talvez em outros idiomas. As regras em inglês, como eu já falei, elas são menos rígidas, e o sentido das palavras parece que é um pouco mais elástico do que em outros idiomas. Essa é a impressão que eu tenho, não quer dizer que seja assim. Eu não sou um grande especialista em idiomas, né? Mas me parece que esse seja o caso da língua inglesa. Então, vamos ver alguns exemplos aí, né? Por exemplo, para lábio superior e lábio inferior, né? Lábio superior a gente diz upper lip e lábio superior, lower lip. Então, analogicamente, você poderia dizer apartamento de cima e apartamento de baixo. Vamos dizer, eu estou num apartamento. Poderia me referir ao apartamento de baixo como the lower apartment. E o apartamento de cima como the upper apartment. Ok? Mas também existem as palavras above e below. E eu poderia modificar e dizer, expressar essa mesma coisa com above e below, né? Essa coisa dos apartamentos de cima e de baixo. Poderia dizer, por exemplo, o apartamento acima do meu. The apartment above mine. Ou o apartamento abaixo do meu. The apartment below mine. Então, veja que a estrutura da frase mudou um pouquinho. E aí você usou above e below. E antes a gente usou lower e upper.
Mas não seria também possível você escutar the apartment up mine e the apartment down mine, apartamento abaixo do meu, apartamento embaixo do meu. Né? Então eu acho que nesses casos aqui, esse caso aqui seria a situação mais informal possível. Né? Você falaria realmente com os amigos em casa e tal. Né? E above e below parece que é mais formal. São palavras mais formais para textos mais acadêmicos. Nós temos também a palavrinha beneath, que é usada com o sentido de por baixo ou por debaixo. Né? Ela passou por baixo da mesa. She passed beneath the table. Mas aqui também caberia under ou até down. Né? Ela passou por debaixo da mesa, poderia ser também she passed under the table. She passed down the table. Então veja quantas opções temos aqui. Na frase o céu está acima da terra, também teríamos várias opções. Né? The sky is above the earth. The sky is over the earth. The sky is up the earth. Eu acho aqui que above seria a mais formal. E up, a mais informal. E over seria, sei lá, uma intermediária ou meio informal também, me soa. Né? Mas seria intermediário. Então veja, o céu está acima da terra. The sky is above the earth. The sky is over the earth. The sky is up the earth. Veja quantas opções nós temos. Conclusão que chegamos é, não se preocupe tanto com isso. Né? Saiba simplesmente todas essas palavrinhas aqui, que existem essas palavrinhas aqui, que elas sempre passam, transmitem a ideia de algo que está acima, e essas aqui transmitem a ideia de algo que está abaixo. Né? E aí, com o tempo, você vai aprendendo melhor a entender elas quando se usa em maiores detalhes. Mas isso você só vai conseguir depois de que você se expor bastante ao idioma, certo? Então, é como a questão do in, on e at. Não fique preso estudando isso. Siga adiante. Né? Não fique preso estudando above, on, upper. Saiba simplesmente mais ou menos como é e depois, como se diz, né, no andar da carruagem, as melancias se ajeitam. E é assim mesmo. Né? Então, não fiquem presos estudando coisas muito gramaticais. Ok? Vamos ter ainda mais uma parte, ou duas, ou três dessa lição. Mas essa lição, como eu falei, é muito importante. Então vejo vocês na próxima parte.